Você tem certeza da tua salvação? Eu fiz uma pergunta para uma pessoa e a pessoa falou assim: não levantou. É sério, né? A gente tem que ter certeza da nossa salvação. E o Senhor, Ele quer nos salvar, amém? A salvação, ela é instantânea. A partir do momento que eu abro o meu coração para o Senhor, né? Eu levanto a minha mão, começo a caminhar diante dEle. Eu recebo, né, a salvação. Mas na caminhada existe o processo, amém? O trabalhar de Deus. E é na caminhada, nos processos, que o Senhor vem derramando o azeite dele na nossa dor, vem nos curando das mazelas. E esse texto aqui de Naamã fala de uma cura. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Diz assim: Naamã, deixa eu abrir aqui no meu celular. Colocou aqui? Coloca aqui para mim, por favor, Lucas. 2 Reis, capítulo 5. É porque essa versão aqui é muito diferente. Eu acho que tem gente que fica assim: que Bíblia é essa que ela está lendo? Diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Capítulo 2, versículo 2. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 3. Disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. 4. Então Naamã foi notificado a seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupas. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Você pode declarar comigo: há profeta em Israel. Amém? Ainda há profeta em Israel. E a palavra de Deus, ela começa falando aqui de um homem que era muito respeitado, que era muito importante. Diz aqui a palavra de Deus que ele venceu muitas guerras e que ele era um homem valente, era um homem muito valoroso, porém leproso. E naquele tempo a lepra era como se fosse um decreto, né? Hoje a lepra nós chamamos de hanseníase, né? Tem tratamento, mas naquele tempo não, era um decreto sobre a vida da pessoa. E Naamã estava debaixo de um decreto de morte, vamos dizer assim, debaixo de um decreto. E diz aqui a palavra de Deus que Naamã foi para uma guerra, e ele volta dessa guerra, e ele traz cativa uma menina, que era de Israel. E eu estava vendo esse texto, eu estava vendo a grandeza do Senhor, né? Como Deus usa
pessoas, né, independente da idade, da cor, da nação, né? Deus, Ele quer um instrumento, né? Ele quer pessoas disponíveis, pessoas dispostas, para que sejam um instrumento para o propósito de Deus. Deus tinha um propósito para cumprir ali, e nós falamos muito nisso, que Deus, Ele une propósitos. Então havia um propósito naquilo tudo. E essa menina foi parar justamente na casa desse homem, que era um homem muito valoroso, era um homem valente, diz a palavra de Deus. Era um homem que tinha muitas virtudes. E aquilo, né, a lepra era apenas um detalhe. Era apenas um detalhe. Ele era muito valoroso. Fala para o teu irmão, você é muito valoroso. Você é muito precioso, meu irmão. De repente, isso aí que você está vivendo é só um detalhe. É só um cisco no teu olho. E era assim na vida de Naamã. A lepra era apenas um detalhe diante da grandeza, do valor das virtudes que esse homem tinha. E eu quero te dizer que Deus, Ele é um Deus de detalhes, amém? Nosso Deus é detalhista. E Ele se preocupa com cada detalhe das nossas vidas, seja ele bom ou ruim. E olha que estrategicamente essa menina foi parar na casa desse homem. E ele fala para essa mulher, para a esposa de Naamã. De repente lá na convivência, aquela menina estava olhando, né, para Naamã, quando tirava a farda e via que havia alguns ferimentos na sua pele. E ela pensava, né, porque ela já devia ter ouvido as histórias de Eliseu, os milagres que Deus fez através da vida de Eliseu, o azeite lá da viúva que foi multiplicado, a chuva lá que desceu, né, no meio do fogo. Não foi o fogo, né, que desceu, a chuva também desceu. Então era uma menina que tinha um ensinamento de Deus. E ela olhou para aquela situação e ela falou assim, não, a profeta, ela lembrou, a profeta lá em Israel. A profeta, porque eu já ouvi muitas histórias. E isso aí não é nada para o meu Deus. O meu Deus pode fazer coisas grandes na vida desse homem. E o que é mais lindo é que essa menina, ela foi arrancada do seio da família dela. Era uma jovem, uma adolescente. Ela foi arrancada, era uma menina. Eu acho que essa menina toda noite ela devia chorar, com saudade dos pais dela. Porque você arrancar uma menina, não é assim? Na hora de dormir, você pega a criança e ela fica chorando, eu quero a mamãe, eu quero o papai. Mas essa menina, ela não ficou presa à sua dor. A palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, os olhos dessa menina eram olhos bons. Ela conseguiu ver, né, no meio assim, de repente da sua dor, no meio da separação, ela estava escrava. E eu quero te dizer, né, assim como José, né, ele foi levado cativo lá para o Egito. José foi levado cativo e mesmo assim, ele conseguiu, né, ter olhos bons, e o Senhor mudou o cativeiro dele. Você pode dar glória a Deus por isso? Então a maneira como nós olhamos, se o nosso olhar for colorido, o cenário pode ser mudado. Tudo depende de como nós vemos. De repente você coloca um óculos que você vê tudo escuro. Mas eu quero te dizer que há esperança no meio do caos, há esperança no meio da dor, há esperança para você no meio da enfermidade, há esperança, amém? A esperança vive. Essa menina foi um instrumento de Deus na casa daquele homem. Ela poderia ficar presa à sua dor, ela poderia olhar aquela situação e falar, eu quero ir para minha casa, eu quero sair daqui. Não, mas ela viu aquilo como uma possibilidade. Eu vou falar que há profeta em Israel. Eu vou falar que há possibilidade. Eu vou falar para ele que há esperança.
E ela começou a falar com a mulher de Naamã. Ah, lá um profeta, se o teu marido for lá, ele vai ser curado. E mulher guarda segredo, né? Pro dia seguinte, a mulher quase não fala, né? Ela foi rápida em falar, mas dá uma boa notícia, amém? Nós temos que nos apressar para contar as boas novas e não nos apressarmos para contar as más notícias, amém? Se apresse para contar as boas novas. E essa mulher de Naamã se apressou para falar para o seu marido. Olha, essa menina que está aqui em casa, ela é lá de Israel. E ela está falando que lá há um homem que pode te curar. E o que Naamã fez? Recebeu aquela palavra e imediatamente ele foi diante do seu superior, do seu chefe. E o seu chefe fez uma carta dando boas recomendações. Olha, Naamã é um homem valoroso, Naamã é um homem que ganhou muitas guerras, mas ele tem um detalhe na vida dele. Há um pequeno detalhe, amém? Veja isso como um detalhe, não veja isso como um problema maior. Que o Senhor te dê, né, o olhar, a visão, os olhos bons para que você tenha saúde sobre o teu corpo. Porque a palavra de Deus diz que se os teus olhos forem maus, o teu corpo vai estar em trevas. Então peça ao Senhor: Senhor, me dá esse olhar, eu quero enxergar colorido, eu quero enxergar o lado bom das coisas. E foi assim. E Naamã se apressou para ir até esse homem de Deus. E diz a palavra de Deus que ele levou ouro, ele levou prata e ele levou vestimentas. E ele chegou diante desse senhor lá e ele entregou a carta. E o homem falou: como assim? Eu não sou Deus. Não precisa rasgar as suas vestes diante de mim. E Eliseu escutou a conversa. E Eliseu liberou uma palavra de vida. Diga comigo: palavra de vida. Eliseu liberou uma palavra de vida para esse homem. E diz aqui a palavra. Vamos ver aqui. Versículo 5. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta. Vamos pular aqui. Versículo 8. O profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo, e eu lhe mostrarei que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado. Naamã achou que ia ser do jeito dele, da maneira dele. Mas a palavra diz que os nossos planos, né, os planos do Senhor são diferentes dos nossos. Certamente os do Senhor são maiores do que os nossos. E Naamã se indignou porque aquele Eliseu não se apresentou, não foi receber aquele homem, não foi receber Naamã. Ele mandou apenas um recado para Naamã. Ele apenas liberou uma palavra para Naamã e falou: Naamã, olha, o Eliseu mandou um recado para você, Naamã. Ele falou que para você ir mergulhar, dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E Naamã se indignou com isso. Às vezes nós ficamos indignados com muitas coisas. Mas é glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele anda na nossa contramão. O nosso Deus, Ele tem a direção. Basta nós entregarmos para Ele o controle da nossa vida, amém? Porque é Ele que vai conduzir. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são melhores e mais seguros. Ele é o caminho, amém? Ele é a verdade. Não existe outro caminho, o caminho é o Senhor. E nós precisamos caminhar com Ele.
Olha para essa situação que você está vivendo. De repente você está escravo aí dessa dor, dessa situação. Você está se indignando até mesmo com Deus. Peça ao Senhor, muda o meu olhar. Porque se nós não mudarmos o nosso olhar, se nós não mudarmos o nosso foco, nós permaneceremos no mesmo lugar. Nada vai acontecer. E o desejo de Deus é curar. O desejo de Deus é restaurar. O desejo de Deus é que você saia, que você avance, que você prossiga, amém? O desejo de Deus é que a gente vá. E continuando aqui o texto, Naamã se indignou, mas ele obedeceu. Diga comigo, ele obedeceu. E obedecer é melhor do que sacrificar, amém? Às vezes nós sacrificamos muitas coisas da nossa vida, da nossa caminhada. E quando nós temos que abrir mão da nossa razão, obedecer é sempre melhor, amém? Tem um louvor da Ana Paula Valadão, porque é para criança que fala: obedecer a Deus é sempre melhor. Não sei, o Marcos Felipe tinha esse louvorzinho quando ele era bebê, ainda era DVD, né? E eu ouvia muito com ele, conta ali a história da criação, da Arca de Noé, a destruição que teve. E é muito lindo, e fala, que obedecer a Deus é sempre melhor, porque Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel, amém? E continuando aqui o texto, diz aqui que eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Albana e Farpa em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. Você pode dar glória a Deus por isso? Diz aqui a palavra que a sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Que coisa linda! Naamã já estava dando as costas para o milagre dele, porque ele estava achando, meu Deus, ele estava indignado. Eu sou um homem importante, eu sou alguém que já venci várias guerras. Como é que eu vou me rebaixar? Como é que eu vou descer? E a palavra diz que os humilhados serão exaltados, amém? Eu quero te dizer que é melhor descer. É melhor mergulhar, amém? Do que ter razão, do que bater de frente. É melhor você mergulhar, voltar para o corpo da humilhação, porque Jesus teve que fazer isso. E Naamã já estava dando as costas para o seu milagre, quando alguém também, um instrumento de Deus, falou para ele: mas será que ele falou alguma coisa difícil para você? Mas estava mexendo no orgulho de Naamã. Às vezes nós somos orgulhosos, falando assim: não, eu não vou, eu tenho razão. E Deus queria trabalhar justamente no orgulho de Naamã. Mas Naamã ouviu o que aquele homem estava falando, e ele voltou. E ele tirou as suas vestimentas, expôs a sua vergonha,
Porque tem que trazer a luz. Fala para o teu irmão, tem que trazer a luz. A palavra de Deus diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Aquela menina, quando entrou na casa de Naamã, a luz estava ali. Você é luz no teu trabalho, você é luz na tua escola, você é luz. Por onde você anda, você é luz. A luz estava ali, aonde há luz. As trevas, a luz chegou e as trevas têm que sair. E aquela menina era luz, era um instrumento nas mãos de Deus. E eu quero dizer que você é um instrumento onde o Senhor tem te plantado. Não fique olhando para onde o Senhor de repente você está hoje lá no teu trabalho e você fica achando que está tudo contra você, conspirando a teu favor. Não, você é luz. Comece a olhar essa situação diferente. De repente é dentro da tua casa, de repente é lá, não sei, no relacionamento com a família. Se os teus olhos forem bons, você vai ter saúde sobre o teu corpo. E foi liberada uma palavra para Naamã. Naamã, você tem que dar 7 mergulhos. E o 7 aponta para a perfeição, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? O 7 aponta para a perfeição de Deus. É o 7, divino. Aponta para aquilo que é santo. E eu estava vendo, o número da besta é 666. Não passa, Podia ser 6, 7, 8. Mas não, ficou no 6. Porque o 7, fez separação. No 7º dia o Senhor descansou. O 7 aponta para a perfeição. E havia um propósito em tudo aquilo ali. E Naamã mergulhou uma vez. Naamã mergulhou 2 vezes. Naamã mergulhou 3 vezes. A gente fala assim, eu já orei segunda, não vou orar terça. Não, você ora terça também. Eu já orei segunda e terça, quarta eu não vou orar. Não, ora minha irmã, quarta também. Não, quinta eu não vou orar. Já orei segunda, terça, não. Você tem que orar quinta também, e sexta, e sábado, e domingo, e segunda de novo, amém? Tem que mergulhar. Tem que mergulhar e acreditar. Porque quando Naamã mergulhou, ele foi purificado. E quando nós mergulhamos nos rios do Senhor, querido, nós somos purificados de toda a impureza, de todo pensamento mau. Os nossos olhos, amém? Os nossos olhos são purificados, nossos ouvidos, os nossos sentidos são purificados. Isso eu quero te dizer que só há nele. Então não fica preocupado, eu tenho que ir segunda-feira, segunda-feira tem culto de mulheres, terça-feira tem grupo de vida. Não, querido, vai mergulhando. Vai mergulhando, quarta-feira tem culto, não, eu vou mergulhar. Quinta-feira tem oração das mulheres, não, eu vou mergulhar. Diz aqui a palavra de Deus que a cura veio só após o 7º mergulho. Algo o Senhor vai fazer. Abre um propósito de 7 semanas com o Senhor. E comece a buscar o Senhor. Comece a orar. Comece a jejuar. Faça aquilo que você não estava fazendo. Às vezes nós queremos ver as coisas acontecerem. E não fazemos nada. Não nos posicionamos. O Senhor está enviando, está enviando a menina. O Senhor está enviando o barco. Há uma história, que tinha uma pessoa se afogando em alto mar. E ele está lá orando, Senhor, envia o socorro, envia o socorro. E o Senhor foi e enviou um barco. Aí ele falou, não é isso aqui não. Aí depois veio, um helicóptero, não é isso? Vocês me ajudem aí. Enviou um helicóptero, e ele olhou para aquilo ali, não é o Senhor. O Senhor está enviando aí para você e você está aí distraído, não está percebendo que o Senhor está, enviando o instrumento de Deus para te abençoar, para ser um canal na tua vida. E você está desprezando. Esteja atento aos sinais.
Quando nós não estamos sensíveis, né? Quando nós estamos insensíveis. Se alguém fizer assim, vai doer. Dói, né? Se beliscar, dói. Você sente dor. Mas quando nós estamos mergulhando, amém? Que você está envolvido, eu não sei se você já teve essa experiência. Você está envolvido que a pessoa falou, você... Opa, isso aqui não é do Senhor. Isso aqui não é para mim. Não, bateu e caiu. Precisamos estar nele. Não tem outro caminho. Não tem. Nós precisamos mergulhar no Senhor. Pergunta para o teu irmão, você quer cura? Ih, tá fraco. Às vezes não é cura da enfermidade. Você não tem nenhuma enfermidade. Ah, mas eu não tenho enfermidade. Graças a Deus por isso. Mas existe um porém em você. Todos nós temos um porém. Dentro de nós, todos nós temos um porém. Todos nós temos um detalhe. E nós precisamos deixar o Senhor entrar, amém? Os rios do Senhor nos purificar. E diz a palavra de Deus que Naamã ficou com a pele de uma criança. Olha que coisa linda. O Senhor quer nos dar esse coração de criança. Coração puro, coração obediente. Um coração que anseia pela presença do Senhor. Seria bom se você entrasse aqui, querido, e você não se importasse com quem está do teu lado. E você levantasse os teus braços e adorasse a Ele. Eu tenho certeza que você ia sair daqui mais leve. Diferente de como você chegou. E essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Não seja escravo dessa dor. Tenha os teus olhos bons. Seja um instrumento de Deus nessa terra. Libere palavras de vida que abençoam. Amém? Você pode ficar de pé. O José me deu um horário ali, tem que ser pontual. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar um pelos outros, amém? Dá a mão aí para o teu irmão. Aleluia. Só Ele sabe como Ele chegou até aqui. Amém? De repente existe um detalhe que ninguém sabe. É só Ele, Deus. Mas eu queria te desafiar nessa hora a não esquecer de você, a orar pelo teu irmão, amém? Aleluia. Abra a tua boca e comece a interceder pela vida do teu irmão. Peça ao Senhor para que Ele venha sobre a vida dele nessa hora. Para que Ele venha sobre o coração dele, sobre a mente dele. Há poder na oração. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Senhor, a eficácia na oração. Pai, desperta a tua igreja para orar, Senhor, e te buscar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, acende a chama, Senhor. Acende a chama dos corações, Pai. Espírito Santo, vem intercedendo por cada vida nessa hora, Senhor. Tu és o Espírito que geme por nós. Faz entendida, Senhor, a oração do meu irmão nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, só o Senhor conhece, Pai, o íntimo e o profundo. Só o Senhor sabe, Pai, qual é o detalhe da vida dele, Deus. Mas para ti, Senhor, meu Deus, é só um momento, Senhor. Deus, toca para que ele venha, Senhor. Oh, Deus, ser curado, Pai. Ser restaurado, Senhor. Oh, Deus, seja no corpo, na alma, no espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que toda rebeldia do coração, Pai. Que todo sentimento contrário, meu Deus, caia por terra nessa hora, Senhor. Eu quero liberar uma palavra, porque a profeta em Israel, Senhor, o Senhor não deixou a tua nação
nos abençoa. Oh, Espírito Santo, contempla, Pai, o teu povo nessa noite, Senhor. Tira todo o fardo pesado, Senhor. Tira toda a visão turva, Pai. Dá o teu olhar para os teus filhos, Senhor, para que eles vejam como o Senhor vê. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que todo o cenário do inferno, Senhor, meu Deus, toda construção maligna, Pai, toda oposição caia por terra nessa hora. No nome de Jesus de Nazaré, nós damos uma ordem, liberamos a palavra de vida nessa hora, Senhor. A esperança, a esperança, a esperança, Pai. Quebra decretos de morte, Pai. Quebra sentenças, Senhor, do inferno, Senhor, sobre vidas e famílias aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Oh, purifica-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Ai, purifica-nos, Pai. Purifica-nos, Senhor. Purifica os nossos sentidos, Pai. Purifica o nosso coração. Ah, Deus, que possamos ser conduzidos por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tremenda a palavra de Deus, amém? E quando a pastora ministrava, eu lembrei de um texto. Isso é um texto muito propício para aquilo que foi ministrado nessa noite. Eu creio que tem muitas coisas que estão retidas na sua vida ou na vida de muitas pessoas, porque falta fé e falta crer. E o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim, a parte B, né? 2 Crônicas, capítulo 20, parte B, assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis... Está ali? Não está, né? O Lucas não botou. Coloca aqui, Lucas, para a gente fechar esse momento. 2 Crônicas 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. E depois ele diz: crede nos seus profetas e sereis bem sucedidos ou prosperarei. O profeta é boca de Deus, é canal de Deus, é instrumento de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quando aquela jovem falou: leve ele lá, manda o seu marido lá, fala para o general lá, porque eu creio que o profeta vai ser usado por Deus. E ele foi, chegou lá, resistiu. Aí Deus levantou pessoas que estavam à sua volta, o seu staff, aquelas pessoas que estavam ali, os seus soldados, falou assim: faz o que ele falou. E é bom a gente ter alguém do nosso lado, né, que abra nossos olhos. Aquelas pessoas estavam próximas, porque o que ele está pedindo é algo difícil. Mergulha no rio. Aí ele vai, se dobra, se curva, e quando ele mergulha as 7 vezes, o que acontece com ele? Ele recebe o milagre. Você pode dar glória a Deus? Eu creio que nessa noite Deus está te despertando para isso, amado. Crede no Senhor, crede nas promessas de Deus, crede naquilo que Deus tem usado através dos profetas desse lugar para ministrar sobre a tua vida, através do apóstolo, através da nossa vida. Nós temos uma palavra esse ano de quê? De dupla honra, palavra de crescimento, de aceleração. Nós temos que verdadeiramente tomar posse disso. E quando você vê alguém falando o contrário, quando você vê alguém não crendo, você fala e faz como aqueles homens fizeram. É algo que ele está te pedindo, é algo difícil? Por que você não ouve? Por que você não obedece? Por que você não se dobra? E aquele homem estava orgulhoso. Havia orgulho. Ele começou a fazer comparações com os rios, com as águas da terra dele. E outra coisa, um sentimento que ele tinha, que é muito próprio para militar, que está acostumado a grandes autoridades, a recepção, a ser recebido com honra. O profeta sequer se aproximou dele. Falou: manda ele se banhar lá no rio 7 vezes. Começou a quebrar o ego dele. E é o ego que muitas vezes faz com que a gente não ouça e não tome posse de muitas coisas, porque às vezes você sabe demais, se acha importante demais, se acha sabedor demais e despreza aquilo que está vindo do coração de Deus. Deus tinha milagre, Deus tinha promessa, Deus tinha algo muito precioso para aquele homem, queria mudar a história. E aquele homem depois ele falou assim: a partir de hoje eu vou me dobrar, eu vou me curvar diante do Deus desse profeta, do Deus de Israel. Você pode dar glória a Deus? A gente vê que ali houve salvação, houve não só cura,
mas ele se converte ali ao Deus de Israel. Você pode dar glória a Deus? Por isso, fala, você é canal de Deus para muitas pessoas, amém? Quando alguém fala alguma coisa assim, o que o pastor falou, o que o apóstolo falou, o que foi ministrado, amado, creia, porque vem do coração de Deus. O projeto da Nova Igreja séria, comprometida com Deus, comprometida com a palavra. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio na palavra profética que Deus derramou para nós, declarou para nós esse ano, amém? Coloca a mão no teu coração, levante a outra mão para o céu. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, por esse momento. Ó Deus, nós tomamos posse de toda a cura, de toda a restauração, de toda a bênção, de tudo aquilo que vem do teu altar. Nós cremos e profetizamos, Senhor, e como foi ministrado, que possamos mergulhar a cada culto, a cada reunião. Ó Deus, que haja prazer e alegria estar na tua casa, na tua presença, reunido com os santos, para te adorar, para te louvar, para te glorificar. Por isso, Deus, obrigado por essa noite, Senhor, porque foi derramado fé, foi derramada esperança, e a nossa esperança está em Ti. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Você pode dizer glória a Deus, você pode aplaudir ao Cordeiro de Deus. Aleluias, aleluias. Nos cura de toda a lepra espiritual, nos cura de toda a incredulidade, Senhor. Tira a incredulidade de nós, põe fé em nós, acrescenta a nossa fé, porque é através dela que nós vamos viver muitos milagres e muitas maravilhas na sua presença, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar glória a Deus? Dá um abraço no teu irmão assim, olha, Deus conta contigo, hein? Seja a boca de Deus. Obrigado, Ministério de Música. Toma o seu lugar, nós já estamos...